E a gente volta a falar agora do Banco Master e das apurações do Congresso, porque a CPI do crime organizado também está de olho no assunto. O relator da comissão quer ouvir figuras-chave dessa história, incluindo Daniel Vorcaro e familiares de ministros do STF. O senador Alessandro Vieira protocolou um requerimento para a convocação de diferentes personagens, além do dono do Master, o ex-sócio dele, Augusto Ferreira Lima, José Eugênio Dias Toffoli e José Carlos Dias Toffoli, irmãos do ministro do STF, estarão entre os alvos. E mais a esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, que também aparece nessa lista. O relator pediu ainda a quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do escritório Barsi de Moraes, Sociedade de Advogados, liderado pela mulher do ministro. Estamos aqui, inclusive, conectados com o relator Alessandro Vieira. Agradecemos demais, senador do MDB do Sergipe, por essa oportunidade. Um ótimo dia ao senhor. Tudo bem, senador? Tudo bem, bom dia. Senador, eu queria começar justamente por esse último ponto que a Thalita abordou sobre o pedido de convocação da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Nesse pedido, o senhor cita, no requerimento, o seguinte, que há fundados indícios de que os vultosos pagamentos à sociedade de advogados tenham origem em recursos ilícitos, o que pode, em tese, configurar crime de lavagem de dinheiro. Sob esse ponto de vista, primeiro eu quero entender quando devem ser votados esse requerimento e os outros que a gente citou aqui e quais os detalhes que o senhor busca ter acesso especificamente nesta quebra de sigilos envolvendo Viviane Barsi e também, claro, a convocação dela para o depoimento. A previsão é de votação depois do Carnaval, né? Nós não teremos sessão presencial no Senado na próxima semana. E o presidente da comissão, o senador Fabiano Contarato, pretende colocar essa discussão em andamento lá na comissão depois dos festejos, depois do Carnaval. Com relação ao objetivo dos pedidos, a gente quer montar esse quebra-cabeça. Você tem fatos que foram publicizados pelo jornalismo profissional e que não foram negados nem foram contestados e que apontam dois pontos cruciais. Um contrato com familiares do ministro Alexandre de Moraes, os supostos serviços jurídicos de valor incompatível com o mercado tradicional da advocacia, mesmo em Brasília, que trabalha com valores muito altos. E também os contratos e transações realizadas com familiares do ministro Dias Toffoli, que também tem toda uma nebulosidade em cima disso. Com esses dados na mão, a gente vai conseguir entender se, de fato, você tem aí transações legítimas, ainda que questionáveis moralmente, mas juridicamente legítimas, ou se não. Nós não temos lastro de entrega fática, ou seja, não teve serviço jurídico, ou não teve realmente a transferência de imóveis em valor compatível com aquilo que demanda, enfim, os valores pagos pelo Banco Master. Com tudo isso montado, a gente vai poder, aí sim, avançar e entender se a gente está diante de crimes ou se apenas de atos que são reprováveis eticamente. Bom, senador, ontem nós tivemos também falas importantes dos ministros, principalmente os dois, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, sobre a condução de investigações envolvendo familiares, sobre o posicionamento também de um magistrado e principalmente nessa esteira da discussão sobre o Código de Conduta, o Código de Ética, que começou a ganhar mais força depois da relação do Banco Master, da explosão aí desse caso que já é considerado o maior rombo fiscal, se tratando de um banco no Brasil. Como é que o senhor avalia essas declarações? O ministro Dias Toffoli, em um ponto, diz que, olha, nós podemos ter uma vida normal, não sendo os administradores de negócios, ministros, magistrados, podem ter fazendas, podem ter empresas, podem ter negócios, e isso não implicaria em um cometimento de crime. Tanto que, em um determinado momento, o senhor, até pegando o gancho aí na tua fala, são comportamentos que, às vezes, não são adequados para uma postura de ministro da Corte. Mas, enfim, foram duas declarações tão fortes que acabaram com o adiamento daquela data que estava prevista para discutir esse Código de Conduta no Supremo. São vergonhosas as declarações, Elas demonstram uma arrogância, um descolamento da realidade que impressiona, porque, veja, o ministro Alexandre afirmou que magistrados não julgam causas onde tem familiares atuando direto ou indiretamente. É verdade, a gente sabe
da profusão de casos nos tribunais superiores, onde você tem atuação direta ou indireta de escritórios de familiares, de filhos, no caso do ministro Alexandre, esposa e filhos. E com relação ao que diz o ministro Toffoli, não, o magistrado não pode ser milionário, a não ser que ele tenha herdado isso, porque a atividade da magistratura é incompatível com esse enriquecimento. Você não tem como dedicar a sua vida à magistratura e, ao mesmo tempo, ao empreendedorismo. Não faz sentido. Então, assim, eles deram ali, e imagino o constrangimento dos demais ministros, em especial da ministra relatora do Código de Ética, a ministra Carmen, e do ministro-presidente, o ministro Fachin, com a disfarçatez. Porque não tem outra palavra. Eu acho que a gente tem que começar no Brasil a chamar as coisas pelo nome dele. O que esses ministros estão fazendo é uma vergonha, é um desserviço para a justiça. Eles estão fazendo com que cada vez mais o brasileiro perca a crença numa justiça isenta. E a justiça isenta, neutra, ela é fundamental para a democracia. Então, por isso é importante ter a votação dos requerimentos, ter a aprovação dos requerimentos, para que a gente possa aprofundar esse debate e colocar todo mundo debaixo do sol e debaixo da mesma lei. Juiz, magistrado, ministro não é super-herói, não está impune de apuração numa república que se respeite. Senador, seguindo nesse ponto, né, do STF e Congresso, é natural que o Congresso discuta coisas relacionadas ao STF, que o STF também o faça em relação ao Congresso em qualquer momento da nossa história, não do ponto de vista de interferência, mas sim das prerrogativas que cabem a esses poderes. A questão é que agora a gente fala sobre, e eu não cito aqui interferência, tá? Mas sim a questão sobre ir direto em pessoas muito próximas aos ministros ou até dos próprios ministros. Aqui eu volto a citar a esposa de Alexandre de Moraes, os irmãos de Dias Toffoli, todos que realmente apareceram nessas investigações jornalísticas recentes com uma suposta participação importante nesse caso Master. Mas quando nós falamos de uma CPI tentando convocar e possivelmente irá convocar estes personagens, o senhor imagina que há uma possibilidade de uma certa crise institucional, uma nova crise institucional entre os dois lados, ou isso deve ser afastado? Olha, se crise vier a acontecer, ela vai ser consequência da ação dos ministros, não da ação do Senado. Não foi o Senado quem aceitou contratação com supostos criminosos, não foi o Senado que manteve relações, que viajou em jatinhos junto com criminosos. Então, a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Para a gente ser um Brasil, um país que se respeita, a gente tem que ter capacidade de investigar, de apurar qualquer fato praticado por qualquer pessoa. Eu sempre tenho repetido que o Brasil é um país que já teve impeachment de presidente da República, eleito pelo voto de dezenas de milhões de brasileiros. E o país continuou normalmente funcionando, as instituições não pararam. Nós tivemos senadores, deputados, prefeitos, governadores, todos já passaram por processos, por prisões, desde que comprovados os fatos. A gente não está fazendo condenação prévia de ministro, não. Nem está demonizando a magistratura. Pelo contrário, a gente está defendendo a magistratura, a gente está defendendo a justiça. E para fazer essa defesa, a gente precisa afastar a conduta eventualmente irregular, desde comprovado. É isso que a gente vai fazer. Eu espero que a gente consiga, que o Senado, pela primeira vez na sua história bicentenária, tenha a coragem de fazer essa apuração. Agora, senador, falando também sobre uma outra frente de trabalho que o senhor também faz parte, é o grupo de trabalho que foi criado da CAI, né, Comissão de Assuntos Econômicos, para acompanhar esses trabalhos, essas investigações envolvendo o Banco Master. Ouvimos ontem aqui o senador Renan Calheiros falando sobre a ideia de visitas, né, inclusive visitando Gabriel Galípolo do Banco Central, em que ele diz que tem esse papel fundamental de ajuda nesse andamento dos trabalhos. Tem também, semana que vem, agendas a serem cumpridas, né, com o próprio Tribunal de Contas da União. Queria que o senhor trouxesse detalhadamente também a expectativa de vocês com esse grupo agora de trabalho e os resultados que podem ser alcançados. É outra frente de trabalho importante, porque você tem a possibilidade de dar transparência para o que está acontecendo. Acho que o senador Renan tem sido muito feliz ao apontar com total clareza que nós temos vários fatos concretos, noticiados pela imprensa, não negados pelos integrantes, pelos envolvidos, e que são gravíssimos. Como é que você tem reuniões, interferências, tentativas de interferências na condução dos órgãos de controle, Banco Central, Ministério Público, Polícia Federal,
quando você tem prática de crimes tão evidentes, impactos tão graves. A gente está falando de dezenas de bilhões de reais. Esse dinheiro não volta, ele vai sair do bolso de todos nós, porque a gente vai ter que pagar uma parte disso, pelo menos, através do Fundo Garantidor, e depois aqueles que fizeram investimentos, inclusive, e muito os aposentados, cujos fundos de pensão foram saqueados, e essa operação toda, esse saque, essa infiltração criminosa, tem participação de integrantes dos poderes, dos 3 poderes. Isso precisa ser avaliado, sim. Então, acho que a CAI vai dar uma contribuição, são senadores experientes, são qualificados. Ela difere de uma CPI porque ela não tem o mesmo poder coercitivo que a CPI tem. A gente vai estar trabalhando com isso em paralelo e quanto mais frentes de investigação tivermos, melhor. Senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, relator, então, da CPI do crime organizado, também faz parte dessa subcomissão criada, esse grupo de trabalho para discutir o caso Master. Muito obrigado por essa ajuda aqui. Seguiremos acompanhando o que acontece no Congresso Nacional e voltaremos a ouvi-lo com certeza no futuro próximo. Obrigada, senador. Obrigado.